Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. 1 Reis 19, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor, ela diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Feche os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente lhe agradecer, Pai, por nos permitir estarmos reunidos na tua casa, em teu nome. Eu quero lhe agradecer, Pai, porque a tua presença ela é real neste lugar. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor vai derramar em cada vida que aqui se faz presente. Eu quero lhe agradecer pela mudança, pela transformação, pelo avivamento, pela restituição que o Senhor vai liberar em nossos corações. Eu quero lhe agradecer porque eu sei que o Senhor vai derramar sobre este lugar a presença do teu Espírito. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer de cada vaso que aqui está, da forma que entrou, se estão vazios ou não, o Senhor tem o poder de encher, de transbordar, para a glória do teu santo nome. Eu lhe peço de todas as muralhas, Senhor, todo levante do inferno, ele caia por terra agora, em nome de Jesus, que toda frieza espiritual, ela venha ser dissipada, Pai, toda dúvida, Senhor, toda fraqueza, todo medo, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Mas eu quero lhe pedir, Senhor, manifesta o teu poder sobre este lugar, muda a atmosfera desse lugar, Pai, em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, manda, Senhor, do teu trono, Senhor, brasas vivas que venham aquecer, que venham incendiar as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço que todo aquele que estiver, Pai, com a sua vida espiritual esmorecida, Deus, que o Senhor venha levantar, que o Senhor venha encher, que o Senhor venha renovar, mas que o Senhor não permita, Senhor, ninguém desistir do teu caminhar, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço do fundo do meu coração, usa-me, Senhor, com poder e graça neste lugar, porque eu sou simplesmente um instrumento em tuas mãos, Pai. Esse lugar pertence ao Senhor, as nossas vidas pertencem ao Senhor, as nossas necessidades, o Senhor é conhecedor, e a tua palavra diz que o Senhor pode suprir todas elas, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que a tua filha precisa, tu sabes o que o teu filho precisa, então, em nome de Jesus, eu lhe peço, abra as comportas dos céus e derrama, Senhor, uma unção nova sobre este lugar, sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja, e que seja tudo para a glória do teu santo nome. Espírito Santo, tu tens liberdade neste lugar, a nossa vida pertence ao Senhor, toma o teu lugar em nós, e em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor, nós já queremos agradecer, porque a tua presença ela é perceptível, Pai.
Nós já podemos sentir, Senhor, o Teu manifestar. Nós já podemos sentir, Senhor, essa unção que está sendo derramada sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu lhe peço que enquanto a Tua palavra for pregada, vidas venham ser transformadas, histórias venham ser mudadas, vidas venham ser cheias da Tua presença, bocas que estavam fechadas comecem a glorificar e exaltar ao Senhor, porque o Senhor é Rei, o Senhor é Santo, o Senhor é o Deus desse lugar. E o decantarabadá, em nome de Jesus, Senhor, toca naqueles que precisam ser tocados, brada, Senhor, naqueles ouvidos que precisam ouvir a Tua voz. Mas em nome de Jesus, Senhor, manifesta, Pai, o Teu poder, manifesta, Senhor, a Tua graça, manifesta a Tua unção sobre este lugar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar em nome de Jesus. Eu agradeço pela água que Deus vem abençoar tremendamente quem trouxe. Eu estava no interior esse final de semana. Eu e Deise, nós tínhamos programado ir para o interior para pescar e voltar somente amanhã. Nós fomos para o interior, eu não pesquei e não voltei amanhã, voltei hoje. Porque quando eu cheguei lá, o pastor Domingo me mandou uma mensagem e disse assim: o senhor vai ficar aí até domingo? Falei, pastor, eu estou pensando em descer na segunda. E ele falou assim, mas eu não falei para o senhor que o senhor estava na escala para pregar? Eu falei, não, o senhor não falou. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, olha, eu estou na escala para pregar, e agora? Ela falou assim, pois é. Aí minha mãe falou assim, não, vamos descer. Eu falei, não, nós vamos descer. Primeira obra, depois o lazer. A zona de conforto seria eu ficar lá. Só para vocês terem uma ideia, o quanto que Deus é tremendo. Que eu falei assim, Senhor, mas é depois de amanhã, e a palavra. Choveu sexta, choveu sábado o dia inteiro. Chegaram em mim e falaram assim, pastor, não dá para pescar, o rio está até na tampa. E Deus começou a ministrar a palavra. Eu falei, nós temos que descer, nós temos que ir embora. Então assim, eu creio muito que Deus ele vai falar ao nosso coração tremendamente através dessa palavra. E o tema hoje é: o Espírito Santo vai te encher novamente. O Espírito Santo, ele vai nos encher novamente. E quando eu paro para pensar sobre o encher do Espírito Santo, tem muitos que se arremetem somente nas experiências sobrenaturais, como falar em línguas no batismo com o Espírito Santo, e não é. Não é. Quando o Espírito Santo ele decide nos encher, é renovar as nossas forças, é trazer o ânimo novamente, é trazer novamente a alegria de servir ao Senhor, é trazer novamente a energia de fazer a obra do Senhor. E é isso que nós precisamos muitas vezes, dias após dias. Porque muitas vezes nós estamos buscando uma porta aberta, uma bênção que Deus venha derramar sobre nós, não tem problema nenhum nisso. Mas Deus, ele quer ver alegria no meu coração e no seu, ele quer ver paz no meu coração e no seu, porque as pessoas hoje estão cheias de coisas, cheias de bens, mas não tem presença, não tem alegria em Deus, não tem paz em Deus, não tem a presença de Deus. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos mais do que tudo de ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser pessoas que meditam na palavra de dia e de noite. Nós precisamos ser pessoas que oram e falam ao Senhor de manhã, à tarde e à noite. Nós precisamos ser pessoas que têm intimidade e comunhão com o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos lendo uma história sobre um profeta.
Um profeta que não é qualquer profeta. Nós estamos falando sobre a vida de um homem chamado Elias, que orava e o céu fechava. Ele falava com Deus e não tinha chuva. Ele orava, Deus abria os céus e mandava chuva. Ele orava e pedia para Deus mandar fogo e Deus mandava fogo. Aqui nós estamos lendo algo onde o profeta não está pedindo para Deus abrir ou fechar os céus. Ele não está pedindo para Deus mandar fogo, mandar um sinal, não. Ele está pedindo para Deus tirar a vida dele. Por quê? Por que isso? Olha a trajetória desse homem. Um homem que ouvia Deus. Um homem onde Deus falava assim: olha, não vai ter chuva, não vai ter orvalho sobre a terra, Elias, mas você terá provisão, você terá algo para beber, você terá algo para comer. Vá para a beira do riacho de Querite, que eu mandarei um corvo levar comida para você 2 vezes ao dia. E a Bíblia fala que o corvo levava carne e pão para ele, todos os dias. E ele tinha água fresca para tomar no riacho. Olha a experiência que esse homem tem com Deus. Deus direciona esse homem para a casa de uma viúva, e lá ele vê Deus manifestar o poder sobre a casa da viúva, onde a farinha não acaba e nem o azeite, até quando a chuva volta a cair na terra. Um homem que intima os profetas idólatras de Baal sobre um monte, pede para Deus mandar fogo. Queridos, você orar e Deus mandar chuva parece algo natural, porque todos nós aqui já vimos a chuva cair, inclusive hoje. Sim ou não? A estiagem também nós já vimos. Só que quando Elias ele faz o pedido para que o céu se feche e o céu se abre, é algo pontual, é algo que acontece como uma resposta de Deus. E quando ele ora para mandar fogo, para que fogo caia do céu, e o fogo cai, ele mata todos os profetas. E agora ele está sendo ameaçado por uma mulher, que da mesma forma que ele matou os profetas, ele vai ser morto. Aquele que era tomado pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, aquele que era tomado por ousadia, aquele que andava com o Senhor, ouvia o Senhor e o Senhor ouvia ele, agora é tomado de medo. Ele está desesperado. A palavra de Deus diz que ele entra no deserto, não é Deus que manda ele para o deserto. Preste atenção nisso. E quando ele entra no deserto, ele não fala para o João, para o Antônio, para o Fabiano, para o Josenir, não. Eu estou mal, eu quero morrer, eu não sou digno de fazer a obra, não. Ele fala para o próprio Deus: eu não sou digno mais de fazer a tua obra. Por que, Elias, que você não consegue mais fazer a minha obra? Porque eu estou cansado, eu estou com medo, eu estou depressivo, eu estou ansioso. A ansiedade, ela não vem do Senhor. A depressão, ela não vem do Senhor. Quando eu penso em desistir da minha vida, eu estou dizendo para o Senhor: eu desisto também para os planos que o Senhor tem referente a mim. Porque cada um de nós aqui tem planos do Senhor. E a palavra de Deus diz que os planos do Senhor nunca jamais eles serão frustrados, eles vão acontecer. Mas e se eu não quero, Pai? E se eu não quero, Senhor? Mas se eu entreguei a vida para o Senhor, se você entregou a vida para o Senhor, não é mais você que decide, é Ele que decide. Não é você que fala que vai parar, é Ele que diz que você vai continuar. Você vai deitar? Não, você vai levantar. Eu vou me calar? Não, você vai falar, porque agora a sua vida é minha.
Agora quem direciona a sua vida é o Senhor. A sua vida hoje ela tem dono, e esse Senhor ele tem propósito na sua vida e através da sua vida. E o propósito do Senhor sobre você não é para parar, é para avançar, conquistar. Mas Elias ele quer parar. Quero parar. Entende aquela pessoa que tem o dom de tocar e diz: não vou tocar mais. Aquele que Deus dá a palavra para pregar e diz: eu não vou mais pregar. E aquele que adora: não vou mais adorar. A questão de você querer ou pensar é uma coisa, agora de você realmente parar é outra coisa. Você pensar em desistir é uma coisa. Agora, Deus desistir de mim e de você é outra coisa. E Deus, ele não desiste de mim e nem de você. O deserto foi uma opção de Elias, mas não foi um direcionamento do Senhor. Muitas vezes o lugar que nós escolhemos, o caminho que nós traçamos, não é o caminho direcionado por Deus. É um caminho que nós direcionamos para nós mesmos. Agora, o que eu preciso fazer? Fazer o que ele fez. Ainda que entrasse no deserto, ele buscou a Deus. Ainda que ele sentasse debaixo de um zimbro, ele falou com o Senhor. Ele abriu o coração para o Senhor e ele mostrou para o Senhor o seu real estado. Porque eu posso estar muito bem vestido, mas meu coração pode estar maltrapilho. Eu posso estar com uma vontade muito grande de fazer a obra do Senhor, mas com nenhuma disposição, nenhuma energia. Igual eu fui pregar com Deise esses tempos atrás numa igreja, e Deus ele direcionou no final do culto eu orar pela igreja sobre vida de oração, vida de leitura. Eu falei, eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui que tem um anseio muito grande de ler a Bíblia todos os dias, mas não consegue. A vontade, ela é real, mas não tem força. Mas hoje eu quero orar por vocês. Queridos, para a glória de Deus, a igreja toda veio na frente. Eu digo glória a Deus, não é pelo fato de eles não ter vida de leitura, de oração. Eu digo a glória a Deus para eles não ficarem na zona de conforto. Eu não estou lendo, pastor. Deus, ele sabe disso, mas eu quero ler, eu vou lá na frente. E nós ministramos sobre a vida deles. Desde ungiu eles todos, e eu ministrei sobre a vida deles. Eu falei, Senhor, faça eles ler mais do que eu. Faz eles orar mais do que eu. Porque isso é o que agrada o coração de Deus. E é isso que faz as portas se abrirem para nós. Ei, nós muitas vezes nós temos disposição de cuidar da nossa vida física. A gente cuida daquilo que a gente come. Nós cuidamos também de ir na academia, de ter essa certa disciplina. Nós temos muitas vezes uma vida de física saudável. Agora eu te pergunto, como que está a sua vida espiritual? Você tem investido nisso? Os médicos falam que eu preciso ir exercitar pelo menos 3 vezes na semana. Para a glória de Deus, eu e minha esposa, a gente exercita 5 vezes na semana, para a glória de Deus. Isso para nós é uma necessidade. Eu estou com 53 anos, parece 40, tudo bem. Tudo bem, isso aí a gente começa depois do culto. Mas, o médico, ele fala assim, ó, Josenê, atividade física pelo menos 3 vezes na semana. O ideal são 5. Descansa 2. Ok. Esse é o médico que fala. Agora, o médico dos médicos, ele fala que eu preciso meditar na sua palavra de dia e de noite. O médico dos médicos, ele fala que eu preciso orar sem cessar. O médico dos médicos, ele diz que eu preciso jejuar. Eu preciso me consagrar ao Senhor, eu preciso buscar santidade, só assim eu vou ser cheio.
mas nós não estamos fazendo. Mas nós queremos ser cheios. Nós queremos ser abençoados, nós queremos ser usados. Mas nós precisamos ouvir Deus. Ei, mas Deus, Ele precisa ouvir a mim e a você também. A minha boca, ela precisa ser aberta. Só para pedir, não, clamar, adorar, exaltar. Aí eu peço também. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Elias, ele pede a morte. Mas Deus nunca, jamais, Ele vai entregar tudo aquilo que nós pedimos. Deus é certo que Ele vai entregar para mim e para você tudo aquilo que nós necessitamos. Isso eu tenho certeza que Deus, Ele nos entrega. Aquilo que a gente necessita, Ele entrega. Aquilo que eu peço a Ele, nem sempre vai ser liberado na minha vida. Nem sempre. Aqui ele pediu a morte. Mas a palavra de Deus, ela diz lá em Mateus 7, versículo 11: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. O que Elias está pedindo para o Senhor é bom? Não é. Aquilo que é ruim, Deus, Ele não vai colocar na sua vida. O medo não provém do Senhor. A confiança sim. A fé sim. Muitas vezes hoje você está tomado pelo medo, pelas circunstâncias que você está vivendo. Muitas vezes você se sente desamparada, muitas vezes desprezada, mas não pelo Senhor. O Senhor, Ele está comigo, Ele está com você, Ele nos ampara, Ele nos protege, Ele nos sustenta. Está aí uma coisa que eu tenho certeza no meu coração, é que Deus jamais desampara os seus. Jamais o Senhor ia permitir que Elias tivesse essas experiências sobrenaturais com ele, para que agora ele morresse debaixo de um zimbro num deserto. Jamais. Jamais. Sabe por quê? Porque o que Elias está pedindo para Deus é uma migalha que qualquer ímpio pode pedir: a morte. Porque aqueles que andam com o Senhor, existe uma outra promessa. Não é de morte. A promessa é de quê? É de vida eterna. Só que antes da vida eterna, a palavra de Deus diz que aqui na terra nós teremos o quê? Uma vida abundante, próspera. E é essa vida que eu preciso buscar. E eu preciso buscar essa vida em quem? Em Deus. Se você ler a história de Sansão, preste atenção, todas as vitórias que Sansão teve em cima do leão, sobre os filisteus, a Bíblia fala o seguinte, que o Espírito Santo tomou Sansão de tal forma que ele foi lá e matou o leão com as próprias mãos. Com a queixada de jumento, que ele mata 1000 filisteus. A Bíblia fala que o Espírito Santo tomou ele de tal forma que ele foi lá e matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Não foi com uma espada, não foi com uma pistola, com um revólver, não, foi uma queixada de jumento. Agora me fala, Elias está pedindo a morte. A morte o Senhor não vai dar para ele. Por quê? Porque a morte para Elias não é a sua real necessidade. Não é. A necessidade de Elias é a presença. A necessidade de Elias novamente é ouvir Deus. E nós, dependendo das circunstâncias, a gente deixa de ouvir Deus, mas Deus, Ele não deixa de falar conosco. Ele não deixa. É nós que passamos desapercebidos. Nós caímos na fraqueza, nós caímos na frieza espiritual, porque na verdade, em vez de eu entrar no Éden, em vez de eu entrar no jardim, eu estou procurando o deserto. Deserto.
Vamos falar de deserto. Deus, ele tira o povo do Egito e leva para o deserto. Presta atenção. Hoje, o que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração? Deus, ele mandou alimento para o povo, sim ou não? Da onde que foi o alimento? Do céu. O primeiro alimento foi o qual? O maná, que foi desde o primeiro dia que eles entraram no deserto até o 40º dia antes deles entrarem na terra prometida. Maná, vinha da onde? Do céu. Eles ansiaram comer carne, sim ou não? Deus mandou o quê? As cordonizes vieram da onde? Do céu. Mas me fala onde estava a satisfação do povo. Tudo que veio do céu eles não queriam. Eles não tiveram sentimento de gratidão. Não satisfez a vontade deles, o desejo deles, porque o desejo deles não estava para as coisas do céu. Os desejos do coração deles estavam para as coisas da terra, porque eles ansiavam pelos pepinos. Eles ansiavam pelos melões, terra. Pepino, terra. Cebola, terra. Alhos, terra. Por isso que não entraram na terra prometida. Ficaram pelo deserto. Aqueles que anseiam as coisas do céu continuam a andar com Deus e começam a viver o sobrenatural de Deus. Sabe o que parece aqui? Que Elias estava dizendo para o Senhor: Senhor, o que eu tinha que ver eu já vi, o que eu tinha que viver eu já vivi, aquilo que eu tive que presenciar do teu agir, do teu manifestar, eu já presenciei. E Deus diz para Elias: você não viu nada ainda. Quantas experiências que você já passou, desde a época que você entregou a vida para Jesus? Você consegue lembrar de todas elas? E por que quando você passa por uma adversidade, a primeira coisa que vem na sua cabeça é desistir dos caminhos do Senhor? Deus, ele tem muito mais para fazer na sua vida. Deus, ele tem muito mais para fazer na minha vida. Ei, Deus, ele tem muito mais para fazer através da minha vida e da sua vida. Você ainda não viu nada, eu ainda não vi nada. Tudo aquilo que nós vivemos com o Senhor já passou. Deus, ele tem coisas maiores e grandiosas e extraordinárias para permitir eu e você viver. Se nós não desistirmos, se nós ouvirmos a voz do Senhor e voltar a caminhar com o Senhor, aí nós vamos ver, nós vamos presenciar. Ele pede a morte, mas Deus envia o anjo. Mas o anjo que vem não é o anjo da morte, é o anjo da provisão. Sabe quando você fala assim: Senhor, eu quero desistir, Senhor, eu não aguento mais, eu vou parar. E aí Deus, ele envia uma palavra para você e diz: filha, você não vai parar. Mas Senhor, eu estou cansada. E Deus, ele vira para você e fala assim: filha, eu sou o teu Deus que reforça tuas forças. Eu te sustento. Eu te sustento. O anjo, ele vem com pão. Ei, o pão não é qualquer pão. O pão, ele é feito na hora. O pão, ele está quentinho, está fresco. O pão, ele está sobre brasa. Não é qualquer pão. Esse pão, ele veio do altar. Esse pão, ele veio do trono. Não é qualquer pão. Preste atenção. Toda vez que faz a menção sobre pães na Bíblia, o pão, ele significa provisão. O pão, ele significa sustento, alimento. O próprio Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Deus, ele está falando para Elias: você não precisa da morte. O que você precisa, Elias, é da minha presença. Você precisa estar mais em comunhão comigo, porque o pão, ele significa também a comunhão, a ceia do Senhor. E o que me chama a atenção é que não veio um copo d'água, veio uma jarra. Porque a jarra, um copo é para quem está com sede. A jarra é para quem está sedento.
E a Bíblia fala que derramarei o meu espírito sobre os sedentos. O medo quer parar Elias, mas o Espírito Santo quer renovar Elias. Elias, ele quer morrer, mas Deus não quer que ele morra. E Elias não vai morrer. O anjo desperta Elias. Por quê? Porque muitas vezes nós, em vez de estar ouvindo o Senhor, nós, em vez de estar buscando ao Senhor, nós preferimos dormir. Mas a minha oração é que Deus desperte você. Pessoas que levantavam de madrugada para buscar o Senhor, e essas pessoas hoje só buscam o seu travesseiro. Que Deus comece a despertar você. A partir de hoje, toda madrugada, como era antes, para que você busque ao Senhor e comece a ter experiências novas com o Senhor. Que o Deus que nós servimos comece a levantar você algumas horas antes de você ir para o serviço, para você não ter a desculpa de falar que não teve tempo de ler, porque você já levantou atrasado. Atrasado você não levanta mais, em nome de Jesus. Você vai ser alimentado pela palavra. Você vai receber o alimento do céu. O anjo do Senhor, ele vai despertar você e vai trazer o pão e a água. Ei, esse pão não era nada comum, essa água não era nada comum, porque quando ele come, ele bebe, a Bíblia fala que ele teve a sua energia revigorada e ele caminhou 40 dias e 40 noites, com pão e água. Esse pão não era normal, essa água não era normal. Aqui nós estamos falando sobre o sobrenatural de Deus. O natural, ele anda por aqui. O sobrenatural, ele vem de cima. E é isso que Elias precisava. Agora, preste atenção nisso. Se você continuar lendo esse capítulo 19, você vai ver que Elias, ele caminha 40 dias e 40 noites. E ele não entra no tabernáculo, no templo, na cidade. Elias, ele entra em uma caverna. Elias só muda o cenário. Ele sai do deserto e ele entra numa caverna. No deserto Deus mandou o anjo. Na caverna Deus brada com ele. Deus, ele vira para Elias e diz assim: Elias, o que você está fazendo aqui? E ele diz: Senhor, eu não sou mais digno de fazer a tua obra. Eu estou sendo ameaçado de morte. Já querem me matar. E Deus, ele permite Elias ter uma experiência com o Senhor novamente, porque a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, que Deus, ele manda um vento muito forte que rompe as rochas, mas Deus não estava lá, preste atenção nisso. Aí Deus, ele manda um terremoto, Deus também não estava lá, mas preste atenção nisso. Elias continua dentro da caverna, e o Senhor está diante de Elias. O Senhor, ele está vendo o vento. O Senhor está vendo o terremoto. Aí há a manifestação de fogo, mas a Bíblia diz que Deus não estava no fogo. E quando vem a brisa, a Bíblia fala que Elias, ele sai da caverna e tira a sua capa e coloca sobre a sua cabeça, ou seja, ele se protege por causa da presença do Senhor, porque ele sabia que o Senhor, ele estava na brisa. O que Deus estava mostrando para Elias? Ei, no deserto, eu não te abandonei. Na caverna, eu não deixei de você. Em meio à tempestade, eu estou diante de ti, Elias. Pode tremer a terra, eu estou aqui. Pode vir fogo, eu estou diante de você. Não importa o que você está passando, minha irmã. Não importa o que você está passando, meu irmão. Deus, ele não desistiu de você. Deus, ele está diante de você. Deus, ele está esperando uma atitude minha e sua.
de dizer: Senhor, eu quero morrer, mas na verdade, faça a tua vontade sobre a minha vida. Eu estou fraco, mas o Senhor é forte. Eu estou desanimado, mas o Senhor pode restituir o vigor. O meu coração está gelado, mas o Senhor pode voltar a fazer eu queimar. Eu estou me sentindo vazio. Eu lhe peço, Senhor, me enche da tua presença. É isso que o Senhor quer. A questão do lugar não vai definir o seu fim. O que vai determinar a sua caminhada é a palavra do Senhor. É Ele que vai direcionar. É Ele que vai falar para você: vai, fica, sobe, grita, mas obedece o que o Senhor falar. A mulher quer matar, e Deus quer dar vida. A mulher colocou medo no coração do profeta, mas Deus quer renovar a vida dele. Quem você acha que vai determinar a vitória sobre a sua vida? São as circunstâncias ou é o Deus que você serve? Está temendo o quê? Está temendo o quê? Se Deus é que governa a minha vida, pode se levantar quem quiser. Quem peleja por mim e por você não perde nenhuma peleja. Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor dos exércitos, e Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. Ele vai liberar a vitória, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 31:8: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Esse é o meu Deus e o teu. Esse é o Deus de Elias. Esse aqui é o Deus de Elias. Esse é o meu Deus, é o seu Deus. A Bíblia fala que esse Deus que nós servimos, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Ele não chamou nenhum de nós aqui para a derrota, para a humilhação. Pelo contrário, Ele nos chamou para nos dar vida, vida eterna, vida abundante. Ele chamou eu e você para andar por cima e não por baixo. O deserto ele é temporário, o vale é temporário, a caverna é temporária. Creia nisso. Deus, Ele tem vitória para a sua vida. A obra que Ele começou na minha vida e na sua vida, você pode ter certeza de uma coisa: Ele é fiel e justo para concluir. E Ele vai concluir. Ainda que se levante rei nos trevas, vai se levantar para cair. Vai se levantar para cair, porque eu creio no Deus que nós servimos. Eu sei de onde que Deus me tirou. Eu sei aonde Deus tem permitido eu andar. Muitas vezes eu fraquejo também. Muitas vezes eu sou tomado pelo medo, mas eu não desisto, porque eu sei que Deus não desiste de mim. A vida que eu vivi lá atrás eu não quero mais. Aquela vida que eu vivi lá atrás, ela não me serve mais. Porque a vida que eu vivia lá atrás, ela não combina com o Senhor que eu sirvo. A vida que eu servi lá atrás era uma vida de trevas. Lá sim é morte, é vício, é prisão. Aqui é lugar de libertação. Aqui é lugar de cura. Aqui é lugar de vida transformada. Aqui é lugar de pessoas que glorificam o nome do Senhor, que amam o Senhor, que engrandece o Senhor, que reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador. Talvez você nunca teve uma experiência com Deus. Talvez você nunca entregou sua vida para Jesus. Eu vou te dizer hoje, você vai ter oportunidade. E você vai ver o Deus que nós estamos pregando aqui, o que Ele vai fazer na sua vida. Vai! E o quanto que nós necessitamos dessa presença. Eu e Deise, nós estávamos fazendo um aconselhamento ontem lá no Planalto, só para vocês terem uma ideia, nós fomos aqui pensando em lazer, tá? Chegamos lá, Deise falou assim: ó, tem uma irmã que quer fazer um aconselhamento. Aí fomos aconselhar a irmã.
302 anos de igreja. O casamento, pelo amor de Deus, eu não vou entrar em detalhes. Situações aonde Taidez, eu falei para ela assim, eu não tenho condições de falar para a senhora, faz isso ou faz aquilo, porque é muito pesado tudo isso. O que nós podemos fazer e devemos fazer é colocar isso diante de Deus. E Deus não é um Deus de confusão. Quando está no seu coração a dúvida de voltar, a dúvida de fazer, não mexa um palito. Fica na sua. Continue orando. Porque se for para fazer, Deus vai colocar no seu coração a certeza de fazer. Ou de não fazer. Mas esteja preparado para o sim. E esteja preparado também para o não. E eu glorifiquei a Deus. Porque ela virou e falou assim, pastor, eu estava orando antes de vir conversar com vocês. E eu pedi para o Senhor, eu disse, Deus, que a palavra que eu ouça venha de confirmação com aquilo que está no meu coração. Eu falei, então glorificado seja o nome do Senhor. E essa mulher foi, e eu falei, olha, nós vamos orar e vamos conversar uma outra vez. E aí nós somos pegos de surpresa em uma outra situação, uma pessoa, membro de uma igreja, que de vez em quando eu prego, líder, uma pessoa extremamente extrovertida, de repente é tomado por um sentimento de depressão, aonde a pessoa só fala de morte, aonde a pessoa fala que os filhos vão ficar órfãos. Você olhar para aquela pessoa, e o primeiro contato que eu tive com essa pessoa no sábado, ontem à noite, quando ele chegou em mim assim, ele falou assim, Nil, e ele pegou na minha mão, me deu uma angústia, mas um negócio tão forte por dentro, um peso, que eu falei assim, espera só um pouquinho. E eu saí, eu fui para a área, eu comecei a orar, e eu falei, Senhor, me cobre com teu sangue. Na hora o Senhor, Ele trouxe o refrigério. E aí eu voltei e comecei a falar com ele. Quando ele vinha com esse assunto de morte, eu falei, não, você vai viver. Ah, porque meus filhos vão ficar órfãos. Eu falei, não vai, você vai ver eles crescer. Ah, porque eu não estou bom, mas você vai melhorar. Você é conhecedor da palavra. A sua vida, ela tem um dono. Deus, Ele é dono da sua vida. Você só tem que resistir. Aí é uma situação entre você e Deus. Líder, uma pessoa que você não via reclamar de nada. O que eu entendo com isso? Quando você pega a história de Elias, você está acostumado a ver Elias na onde? Falando com Deus. Vê Elias na onde? No monte. Agora ele está no deserto, agora ele está na caverna. A Bíblia ela fala que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Deus, Ele nos mantém de pé. Deus, Ele nos sustenta. Agora quem tem que estar na presença dEle sou eu e você. Quem que tem que estar no caminho sou eu e você. Quem tem que buscar sou eu e você. E posso falar uma coisa para você? As vozes do mundo, ela não pode ecoar no seu coração. As vozes das trevas, elas não podem ecoar no seu coração, no seu ouvido. Por quê? Quando João ele descreve a visão que ele tem do Senhor, como que ele fala? Creating video content is easy because Amém, eu não entendi nada. Se for para ter revelação, varão, depois a gente vê. Mas o seguinte, continuando. Quando João ele tem a visão de Deus, de Jesus, ele vai falando dos olhos como fogo, sim ou não? Os cabelos brancos como a neve, sim ou não? O rosto que brilha mais do que o sol de meio-dia, sim ou não? Os pés reluzentes como latão. Ele fala da sua boca que sai uma espada de 2 gumes, sim ou não? Mas e da voz? A voz de muitas águas. Quando você está diante de uma cascata, de uma cachoeira, quando você está bem próximo dela, a pessoa que está do seu lado pode falar o que quiser, você sabe que ela está falando, mas você não entende, porque há o barulho da água, ela toma conta de tudo. E quando João ele fala que a voz do Senhor é como voz de muitas águas, ele está dizendo que eu tenho que estar atento que é a voz,
A palavra que sai da boca do Senhor. E a palavra que Deus tem para a sua vida, minha irmã, meu irmão, é palavra de vitória, é palavra de crescimento, é palavra de revestimento, é palavra de fogo. Você não vai esfriar, não vai permanecer frio. Deus, Ele vai mudar você e vai trazer você novamente ao primeiro amor, se for necessário. Ei! Quando Elias ele sai e coloca a capa sobre o seu rosto, olha o que Deus fala para Elias. Você quer morte? Vou te dar. Não. Volte pelo caminho que você veio. Por quê, Senhor? Porque o caminho que você escolheu não é o caminho que eu te mostrei, Elias. O caminho que você escolheu é caminho de deserto, é caminho de caverna, é caminho de sofrimento, de dor, de lágrima, de perda, de morte. Cuidado do caminho que você escolhe. Porque se Deus ainda permitir você ouvir a voz dele, ele vai dizer para você: filha, volta. Filho, volte. Esse não é o caminho que eu tenho para você. E a Bíblia fala que Elias voltou. Quando Elias volta, preste atenção no que Elias começou a fazer direcionado por Deus. Elias, ele unge 2 reis. 2 reis, um deles de Israel. Depois Elias, ele vai e unge quem? Eliseu, seu sucessor. Ou seja, quem lê lá muitas vezes não conhece a palavra, fala assim: aí Elias está ungindo Eliseu, porque Deus vai recolher Elias, ele quer morrer mesmo? Não. Ei, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, você nunca nem imaginou, você não consegue nem imaginar. O que Deus tem para mim e para você é tão grandioso, tão maravilhoso. Muitas vezes hoje no seu coração o sentimento que você tem é de perda, e Deus diz: filha, eu vou acrescentar. Senhor, eu estou com medo de perder. Ele está dizendo: eu vou fazer crescer, vai multiplicar. Muitas vezes o medo que você tem é essa porta fechada. Deus diz: a porta que eu abro ninguém fecha. Muitas vezes essa enfermidade, ela está tomando conta do seu ser, e o pensamento que vem das trevas é que vai morrer, e ele diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, é para a glória do Senhor. A minha casa, ela está desmoronando, Senhor, mas quem que sustenta a sua casa? Não é você, não é o seu braço. Se a sua vida pertence a Ele, Ele cuida de tudo aquilo que se refere a você. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Sabe por que eu preciso ter o meu devocional diário com Deus em casa? Porque aqui a gente vem, a gente adora, a gente louva. Aqui a gente ouve a palavra, sim ou não? Aqui Deus, ele manifesta o seu poder. Agora eu te pergunto, lá na sua casa tem louvor? Lá na sua casa tem adoração? Lá na sua casa tem palavra? Lá na sua casa tem oração? Tem, então tem presença. Se tem presença, tem manifestação. E se tem manifestação, tem libertação, tem provisão. Agora, se não tem, minha irmã, não tem, meu irmão, convide Jesus para ir para a sua casa, igual Jairo fez. Que a morte, ela vai sair, a enfermidade vai sair, e o nome do Senhor, ele vai ser glorificado também dentro da sua casa. Aí você, minha irmã, vai poder dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor, porque a minha vida pertence a Ele, a minha casa pertence a Ele, tudo que se refere a mim pertence a Ele. Ei, além de ungir os 2 reis e Eliseu, Elias é usado para abrir o Jordão. Abriu o Jordão. Preste atenção nisso.
Elias, ele era direcionado para ir para várias cidades, e ele falava para Eliseu: Eliseu, você fica aqui, porque eu tenho que ir ali, e depois eu volto. Ele fala: não, nós servimos ao meu Deus, então se o senhor for, eu também vou contigo. E Eliseu não largava de Elias, aquele que queria morrer. Agora ele está fazendo a obra do Senhor, presta atenção. Muitas vezes hoje você está querendo morrer, mas esse sentimento não vem de você, esse sentimento vem das trevas. Por quê? Porque as trevas muitas vezes sabem do propósito que Deus tem na sua vida. Sabe por quê? Porque quando o Senhor ele começa a fazer brilhar em nós a luz dele, as trevas elas começam a ser incomodadas. Agora tem pessoas que precisam, ou elas anseiam entrar na caverna. Por quê? Porque na caverna não tem luz. Caverna é lugar de trevas. Mas Deus ele tira qualquer um da caverna. É só ouvir Ele. É só ouvir Ele. E hoje a minha oração é que Deus abra os seus olhos espirituais para que você possa ver a mão do Senhor em todas as áreas da sua vida, principalmente na sua casa e na sua família. Porque o inimigo ele quer cegar. Mas o Deus que nós servimos é um Deus da revelação. E Deus ele revela. Agora, para concluir, Elias, ele abre o Jordão. E a conversa que Elias tem com Eliseu, Eliseu vira para Elias e diz: eu quero a unção dobrada que está sobre a sua vida, na minha. O que queria morrer, o sentimento negativo que está dentro do seu coração, ele não tem o poder de tirar da sua vida aquilo que Deus já liberou. Ele pode tentar te enfraquecer, mas não vai. Ele pode tentar te esfriar, mas não vai. Porque a palavra que foi plantada no seu coração, essa palavra ela vem do Senhor, e o dono da palavra ele diz: a minha palavra ela não vai e não volta vazia sem antes cumprir o desígnio do meu coração. E a palavra do Senhor ela é luz, não é trevas, é vida e não é morte. Aí Elias diz para Eliseu: se tu conseguir ver eu subir, receberás porção dobrada. E a Bíblia fala que uma carruagem de fogo foi enviada pelo Senhor. E essa carruagem ela passa e separa Elias de Eliseu. Por que separa, pastor? Porque ele separa, por quê? Porque um vai ficar e o outro vai partir. Se os dois estão indo para o mesmo lugar, a carruagem vem e leva os dois, mas não é. Um vai subir agora, o outro continua a missão. Agora preste atenção. Aquele que pediu a morte, um tempo atrás ele viu o fogo descer. Aquele que pediu a morte não vai morrer, mas ele vai ver o fogo subir. A carruagem de fogo ela vem, e a Bíblia fala que através de um redemoinho, Elias é levado ao céu. Elias ele foi arrebatado. Elias ele não conheceu a morte. Aquilo que o seu coração muitas vezes está temendo hoje não vai acontecer, porque não é o plano de Deus para a sua vida. O que vai acontecer na sua vida é o que Deus planejou para você. E a palavra é de vitória, a palavra é de renovo, é de enchimento. Ei, a palavra do Senhor é para revigorar suas forças. A palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida é para que eu e você comece a olhar para Ele. O seu ouvido tem que estar nele. A minha vida precisa estar nele. Do contrário é caverna. Do contrário é deserto. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.